Olá, queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E esta carta, ela é muito especial, porque Paulo, preocupado com os irmãos que estavam em Roma, e preocupado com a igreja e a doutrina de Cristo, Jesus. Então ele escreve, quando ia de Éfeso para Jerusalém, escreve essa carta aos romanos, né? E virou um verdadeiro tratado teológico, um verdadeiro manancial teológico. E ele começa a desenvolver sobre a doutrina de Cristo Jesus, como deveria ser anunciado, eu quero, durante alguns dias, tratar com vocês sobre esta carta, porque ela é muito importante doutrinariamente. E aqui, teologicamente, ela tem muitos ensinamentos para nós. Eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos entender a carta de Paulo aos Romanos, e ela diz o seguinte: o capítulo 1, até de 1 a 7, nós vamos tratar hoje. Eu quero compartilhar com você de 1 a 7 hoje esse tratado, que é um início, onde Paulo sauda os irmãos. E ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeiro versículo, ele coloca o seu chamado. Queridos, uma coisa ele fala aqui, ele fala de Cristo, né? Separado de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Então ele entendia que na sua vida existia um ministério muito importante, um ministério especial, um ministério que lhes trazia algo muito especial. E Paulo, ele começa dizendo, reconhecendo que ele tinha um ministério dado por Cristo Jesus, um chamado. E queridos, quando Paulo diz isso aí, ele reconhece o chamado que ele tem de Jesus Cristo. Ele fala de Jesus Cristo e fala de Deus, a Trindade, né? Paulo aqui, ele vai, depois nós vamos ver que Paulo separa as pessoas, as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós vemos muitos crentes fazendo uma confusão danada, tratando-se nas suas orações em especial, ou em mensagens, mistura o Pai com o Filho, o ministério do Pai com o Filho, do Espírito Santo. Mas nós encontramos aqui que Paulo, ele se acha chamado, e por isso, meus irmãos, ele passa perrengues, passa dificuldades, mas ele não abre mão do Evangelho do Senhor. Sabe por quê? Pela sua chamada. Não importava o que acontecesse na sua vida,
não importava as suas prisões, não importava a perseguição que ele tinha no Evangelho dos judeus, mas ele tinha um conhecimento, tinha uma consciência da chamada dele. Era uma chamada que não era e essa chamada se fazia algo especial. Ele tinha como especial entre ele e Cristo Jesus. Ele e o Pai Celeste. Mas ele se sente chamado, diz, eu sou chamado por Jesus Cristo para uma obra específica entre os gentios. No versículo 2, no capítulo 1, versículo 2, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas, nas Escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Versículo 4, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo como Senhor. Queridos, a dificuldade que nós vamos que Paulo vê aqui, e ele quer colocar de forma esclarecedora que para os romanos, os irmãos em Roma, é que havia necessidade de se firmar num evangelho esse, que ele conheceu a Jesus, conheceu de tal forma que chegou a ser chamado. E ele fala desse evangelho de Jesus Cristo, que foi anunciado pelos profetas. Anunciado Jesus Cristo como Filho de Deus, da geração de Davi. Queridos, Paulo está preocupado aqui em mostrar à igreja, mostrar aquele povo de Roma, que Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo era divino, Jesus Cristo enviado pelo Pai Celestial. Ele conheceu esse Jesus. Esse Jesus lhe deu, ou lhe chamou para um ministério. Ele então assumiu esse compromisso. E ele coloca aqui, queridos, que o Filho de Deus foi confirmado a sua natureza espiritual, foi confirmado sendo Filho do Deus vivo, porque ele ressuscitou entre os mortos. Queridos, nós vemos que Paulo aqui, ele se preocupa em colocar doutrinariamente, ou a esclarecer doutrinariamente aqueles irmãos que estavam com desvio doutrinário, que eles deviam seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles deviam andar na presença do Senhor Jesus Cristo. Eles deviam seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque muitas eram as influências externas e que vinham dizendo que Jesus Cristo não era o Messias, não era Filho de Deus. E Paulo doutrinariamente chama a atenção deste povo para que eles venham a crer no Cristo ressuscitado.
Um Cristo vivo, um Cristo que nasceu de mulher, teve a natureza humana, mas o Cristo ressuscitado dentre os mortos. E esse ressuscitado entre os mortos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele tem preocupação em reafirmar ou afirmar, fazer uma afirmativa para os crentes de Roma, que eles não deixassem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo era o Senhor de sua vida. Ele conheceu, através do encontro no caminho de Damasco, ele conheceu o Evangelho que lhe foi pregado. Ele conheceu a Cristo Jesus no encontro, e depois ele conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos que lhe foi transmitido. E ele então afirma que este Evangelho não pode ser esquecido, este Evangelho tem que ser colocado em prática pelos irmãos de Roma. O Evangelho de um Cristo ressuscitado. Ele deixa bem claro assim, para que o povo pudesse entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas morreu, mas ele ressuscitou entre os mortos. E é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. E é o Senhor dele, né? E ele diz que esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que veio e ressuscitou. Mas no versículo 5 nós encontramos: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado. O apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Olha a questão aqui, irmãos. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O crer, né? A obediência, andar com Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós encontramos a graça. Ele diz que através de Jesus Cristo veio a graça, através do Filho ressuscitado veio a graça. E essa graça é uma graça redentora. Essa graça é uma graça que permanece para a eternidade. Essa graça não é para qualquer um, é para os que estão em Cristo Jesus, né? Os que vivem na fé. E essa graça é pela fé. O que é fé? Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não se vê. A fé é o fundamento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A fé é a maneira de nós transformarmos a nossa vida e ter uma experiência com Cristo Jesus. A fé nos faz ver a grandeza do Senhor Jesus Cristo. A fé nos leva a entender que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e Ele tem poder, porque todo o poder nos foi lhe dado no céu e na terra, porque Ele é Filho do Pai. E nós encontramos aqui Paulo apelando, chamando o povo de Roma, a igreja de Roma, para um evangelho através da fé. Crer e aceitar
os mandamentos do Senhor, aceitaram o Evangelho do Senhor através da fé, né? Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça do apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. Vejam só, por meio de Jesus Cristo, diz Paulo, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos, por causa do seu nome, nós recebemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, autoridade, e fomos separados, em nome e pela fé, fomos separados para uma obra específica. Temos um chamado para a obra específica. Ele separou um povo para fazer uma obra específica. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade, através da fé, entendermos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e muito mais, a vontade do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. No versículo 6, nós encontramos: e vocês também estão entre os chamados para permanecerem, para pertencerem a Jesus Cristo. Olha só, Paulo fundamenta o seu chamado. Paulo, ele se coloca num chamado. Ele diz que através da fé, ele entendeu o chamado do seu apostolado. E agora ele diz também que nós temos responsabilidade. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Veja só, cada um de nós temos um chamado para exercer um ministério, uma obra. Talvez você não saiba cantar, mas você sabe orar. Talvez você não saiba pregar o Evangelho com palavras, mas você sabe de maneira especial, pela fé em Cristo Jesus, ensinar, viver o Evangelho através da sua maneira de viver o Evangelho. E esta maneira de discipular as pessoas a viver o Evangelho é mostrando, é caminhando com elas, é mostrando a sua fé, é mostrando a sua dedicação, é mostrando o seu ser, é mostrando que você é servo de Deus e não abre mão. E a graça do Senhor está sobre você. E as pessoas, quando olham para você, elas ficam admiradas, extasiadas, porque você, através da fé, abraçou o ministério, seja como ele for, mas você abraçou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e está pronto a frutificar. Você abraçou o Evangelho de Jesus Cristo através da fé, e através da fé você teve uma experiência com Jesus Cristo, e ele disse que em obediência ao Senhor, nós também fomos chamados. Vocês, romanos, foram chamados, e esse chamado até nós, para fazermos a obra do Senhor, para realizar e viver o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que Paulo traz, a sua missão, a sua forma de agir, ele diz que nós precisamos viver as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de amar, vivendo o Evangelho do Senhor, é algo extraordinário para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. E você é chamado a viver em Cristo Jesus e viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
No versículo 7 ele diz: e todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Querido, nós vemos aqui que ele define as pessoas da Trindade, Pai e Filho. Nós precisamos entender bem o ministério do Filho e o ministério do Pai. O Pai é o Criador de todas as coisas, sustentador. Teologicamente nós encontramos que o Deus Pai é o Criador, ele criou, sustenta e dirige tudo. Agora nós encontramos Jesus Cristo como o Salvador, o Senhor, o Salvador, aquele que veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. E ele diz, Romanos, vocês precisam viver esse evangelho de tal forma que as pessoas admirem você e vejam em vocês algo especial, diferente, algo que transcende uma vida neste mundo simplesmente, mas que viva o evangelho do Senhor de tal forma que o Senhor se orgulhe de você e possa mostrar você ao mundo, dizer, olha aqui, este é meu filho amado, este é meu filho, esse é a autoridade minha para apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não adianta você dizer que é a autoridade do Senhor, mas é preciso que as pessoas reconheçam em você a autoridade para mostrar o evangelho, apresentar o evangelho através de um testemunho, através de um viver. Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem ver para crer. Eles precisam ver o que você está vivendo. E quando você vive o evangelho do Senhor é maravilhoso. E quando nós vivemos o evangelho do Senhor, nossa vida se transcende a vida terrena. Nossa maneira de ser, os nossos costumes, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver transcende a vida desse mundo, e as pessoas nesse mundo, elas ficam admiradas. O que está acontecendo com o meu vizinho? O que está acontecendo com o meu amigo? O que está acontecendo com este meu pai? O que está acontecendo com esta minha mãe? O que está acontecendo com esse meu irmão? Porque a sua vida mudou. Ele tem uma nova maneira de agir, ele tem uma nova maneira de ser, ele tem uma nova maneira de viver, e que transcende o meu viver, transcende o meu pensar, transcende aquilo que eu penso e que eu posso alcançar. Esta vida dele é diferente, não é a mesma que eu vivo, não é igual à minha, e eu gostaria de ter esta vida. Porque a vida transformada por Jesus Cristo é uma vida que causa até estranheza naqueles que não conhecem. E diz Paulo em outra palavra, ele diz que é loucura. O evangelho é loucura para quem não entende, que não tem fé. E é através da fé que nós vivemos esse evangelho, através da fé que nós testemunhamos desse evangelho, através da fé é que nós vamos alcançar a glória celestial, através da fé que nós vamos abençoar vidas, e vidas vão ver em nós que nosso estilo de vida não é o estilo de vida deles, mas um estilo de vida eterno, um estilo de vida que transcende a sua maneira de pensar.
é algo extraordinário, é algo que nós vivemos, uma característica nossa, nosso caráter cristão se apresenta de tal forma que as pessoas ficam olhando para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque causa-lhes estranheza, porque é muito extraordinário. E Paulo chama os romanos para viver este Evangelho, para andar na graça, para andar na luz, para andar no Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, crer pela fé, viver no Evangelho do Senhor. E eu gostaria que neste momento você estivesse pensando também assim: viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que transcenda o caráter deste mundo, transcenda os costumes deste mundo, transcenda a vontade deste mundo da carne, mas a vontade do Espírito, viver segundo o Espírito, viver segundo não a carne, mas o Espírito. E aquele que vive em Espírito, vive pela fé em Cristo Jesus. E tem a sua vida totalmente, um caráter de vida totalmente transcendente a este mundo, muito além deste mundo, e que as pessoas param para ver, porque elas não creem e não conhecem este Evangelho. A igreja precisa também viver este Evangelho, crer no Cristo ressuscitado que vive. Se não crer no Cristo ressuscitado, pensar que Cristo está morto, não tem fé, e a sua fé é em vão, não vai ter fé nenhuma e não vai ter condições de viver o Evangelho. Mas aquele que vive este Evangelho transcendem as normas e os costumes desse mundo, porque o seu caráter é cristão e o seu caráter é para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus e não para a vontade deste mundo. Eu quero orar por você. Deus Pai, abençoa cada um. Abençoa os que estão a nos ouvir. Abençoa aqueles que não estão entendendo a Tua palavra. Deus, cuida de cada um. Deus, cuida dos Teus servos. Deus, cuida de cada um, ó Deus, e toma em Tuas santas mãos. Eu peço, Senhor, que Tu abençoe cada crente, cada irmão que está me ouvindo, cada pessoa que não é crente está me ouvindo, que ele possa entender o plano do Senhor Jesus Cristo, uma vida em Cristo Jesus que transcende esta vida, que tem um caráter cristão, um caráter eterno, um caráter espiritual. Ó Deus, dai força aos Teus servos a vencerem as astúcias desse mundo e viver o Teu Evangelho. Senhor, dai, ó Deus, a ajuda àqueles que não estão em Cristo Jesus, não têm a salvação em Cristo Jesus, para que possa ter a salvação em Cristo Jesus. Senhor, cuida de cada um. Toma em Tuas santas mãos. Guarde, ampare em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe o seu lar. Amém? Até a próxima.